Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Peninha Cast. Galerinha, é o seguinte, hoje nós estamos com um cara top aqui para conversar, que eu vou pegar muita informação legal com ele. Né, Daniela? Quem que é a pessoa que tá com a gente? Exatamente. Boa noite, todo mundo. Não chega a ser malvado. Hoje nós estamos com o deputado federal. E aí, Abílio? Queria saber de onde que veio a ideia de você entrar na política, Abílio? Cara, isso é muito interessante. Porque o que acontece? Eu estava fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo. Na faculdade de arquitetura e urbanismo, eu decidi participar de audiência pública. Porque quando você está estudando arquitetura e planejamento urbano com urbanismo, você decide participar da cidade, discutir a cidade, se envolver na cidade, querer saber o que tem. E aí eu ia nas audiências públicas que tratavam do plano diretor. Certa vez, numa dessas audiências públicas, eu apresentei um comentário de que eu queria uma alteração no plano diretor. Por exemplo, as matas ciliares, que é a mata às margens dos rios e dos córregos. E eu falava que havia necessidade de preservar essas matas para poder garantir que tenha microclima em aqueles ambientes e também a vegetação, a fauna e etc. Aí, o secretário que estava apresentando, ele perguntou quem eu era. Falei, sou um estudante de arquitetura e tal. Ele falou, você não é nada. O dia que você for alguma coisa, você vem aqui dar sua opinião. Se forme primeiro, se forme primeiro na faculdade. Seja alguém. Seja alguém, participe de alguma entidade, alguma coisa assim, e aí você dá sua opinião que será respeitado. Assim, me deu uma raiva. Isso acho que era 2012, 2013. Não me deu uma raiva. Eu falei, não, um dia eu vou ser alguém e vou tirar você daí. Falei isso pra ele. Mas aquilo ficou e não mexi mais. Ficou por ali. Aí veio 2013, com Fora Dilma, não era só 20 centavos, a gente foi pra rua, não sei se foi. Eu fui pra rua naquela época. E fizemos um monte de manifestação Fora Dilma, não era só por 20 centavos. E naquela ocasião, em todas as manifestações, veio a eleição de 2014 e a Dilma ganhou do Aécio. Eu falei, puxa, não adiantou de nada aquelas manifestações, não adiantou de nada ir pra rua. Aí eu comecei a fazer isso que você tá fazendo aqui agora. Só que na época não tinha podcast ainda. Só um pouquinho, tá tendo votação e eu tô... Tranquilo. Nominal, né? Ah, ok. A gente tá em sessão virtual hoje. Entendi. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei um programa chamado A Igreja e a Ética Política, num programa de rádio da Rádio Nazareno. E eu comecei a convidar pessoas, que nem você está fazendo, para falar de política, do mesmo jeito que você está fazendo. E já tinha aquela experiência do cara em 2012 ter me zoado, o Fora Dilma não ter dado certo, mas aí houve o impeachment em 2015, e era 2015 para 2016, e a gente tinha um programa no rádio. E nisso, 2015, veio o Bolsonaro em Cuiabá. Ele era deputado, não era ainda pré-candidato a presidente. Ele estava convidando um pessoal para vir para o... Ele estava convidando o pessoal para vir. Fique à vontade. Eu não gosto de atrapalhar, desculpa, mas... Imagina. Mas a gente tá na guerra. Então, aí ele veio em Cuiabá, em Várzea Grande, era o Hotel Pizza ali e tal. E era uma apresentação sobre o partido PSC na época, que era o partido que ele fazia parte. E eu gostava dele como deputado. Eu não sabia ainda, a gente não sabia que ele tinha um projeto para presidente. E nisso ele me convidou, ele falou, olha, eu gostei de você. Por que você não sai candidato a vereador? Eu falei, não sei, meu pai... Falou até com sotaquezinho aí do Bolsonaro. Aí ele falou, por que você não sai candidato a vereador? Aí eu falei... Não sei, meu pai tinha sido candidato a vereador, perdeu 2 vezes. E tinha um trauma de, saiu candidato, perdeu. Aí ele falou, não, vai lá, vai ter um evento à noite lá e vai lá, eu acho que você tem um perfil e você devia filiar e ser candidato. Ficou na cabeça, tirou uma foto com ele, gravou um vídeo, mas nunca tinha usado a foto e o vídeo nem nada para ser candidato. E fui candidato a vereador. Ganhei. Tive apoio da igreja, isso foi muito importante. Tive apoio de alguns amigos na área da arquitetura, do ciclismo e de várias outras áreas. E a gente
trabalhou bastante com isso, inclusive com rede social, e eu ganhei para vereador. Quando eu ganhei para vereador, pensei, agora sim, vou plantar árvore na cidade. Vou tirar aquele cara. Não, naquele momento não, porque ninguém sabia que o Emanuel era o cara do vídeo do paletó. O vídeo do paletó apareceu depois. Naquele momento eu pensei... É o cara da faculdade que eu falei. Não, mas ele já tinha saído já faz tempo. Quando eu entrei, ele já não tinha mais, então e também nem tava mais com aquela Não, é brincadeira. Passou, né? Passou, foi. Mas eu entrei, eu fiquei focado demais no sentido de, cara, eu quero plantar árvores, eu quero fazer ciclovia, eu quero ajudar o prefeito e coisa e tal. Era a minha visão inicial. E numa das primeiras votações, era para separar a Secretaria de Comunicação da Secretaria de Gestão, aumentando a despesa. Eu falei, não é meu perfil, não quero. E nisso me mandaram um recado. Falou, olha, Bíblia, se você votar contra o projeto do prefeito, nós vamos vetar você da prefeitura. Eu falei, como assim, pô? Primeira votação. Eu não fiz nada. Tipo, eu vou ter que concordar com tudo, senão vou ter problemas? Não pode vetar. Porque eu sou um tipo de cara que chantagem comigo não funciona. Não funciona chantagem, não funciona ameaça. A gente, sabe, eu falo, tentou botar a faca no meu pescoço, pode encher a vaca porque não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E aí acabou virando isso. Virei um vereador de oposição, fui pra guerra e depois, por ironia do destino, apareceu o vídeo do paletó, que depois apareceu antes, eu já tinha me tornado oposição, por causa que eu não estava gostando do perfil do prefeito. Aí depois apareceu o paletó, que aumentou as convicções de todo mundo, aumentou a oposição. E foi difícil a fiscalização, o combate e tudo mais. E aí que a gente foi entrando pra política. Quando você viu, você já estava lá dentro. Tava Mais amarrado. ou menos, assim. É claro que nem a gente estava falando antes de começar, muita gente quer ser vereador. Muita gente quer ser vereador. Muita gente gasta muito dinheiro pra ser vereador. Mas Deus, às vezes, e eu tenho que falar Deus, porque pra mim não vejo outro sentido de ter conseguido me tornar vereador, nem tão pouco me tornar deputado. Não sou um cara rico, não venho de família rica, não venho de família de político, não tenho um padrinho político que botou a mão e falou você vai ser deputado. Então, assim, para mim, a única justificativa é a permissão de Deus e a misericórdia de Deus para isso. E eu não estou fazendo um papo de religião, de política, de nada. Minha convicção pessoal sobre como eu consegui chegar lá. E eu vejo o seguinte, que Deus às vezes dá oportunidade para algumas pessoas. E aí é como você vai usar a oportunidade que Deus está te dando. Você está entendendo? Às vezes a oportunidade Ele te dá e você pode usar para o bem e você pode usar para o mal. Se você usar no caminho que vai agradar a vontade de Deus, talvez Ele te dá mais uma oportunidade. Então, assim, eu tive uma oportunidade para vereador, a população cuiabana me aprovou de certa forma como vereador, de tal forma que fui candidato a prefeito, passei para o segundo turno, perdi por 1%. Não foi de 7-1, de 7-0, nem nada. Foi 1% de diferença. E a misericórdia de Deus é que, mesmo eu tendo perdido, ficando 2 anos fora da política, o povo de Cuiabá me colocou em primeiro lugar em Cuiabá. Não esqueceu de você. E não existe outra forma, porque sem dinheiro, sem nada, eu não sou um cara que dá emprego para todo mundo, que faz um monte de coisa para todo mundo. É o povo, o carinho, o reconhecimento. E aí e como a gente fala, né? O Senhor Deus, às vezes, ele toca no coração das pessoas e ele fala, lembra do Abílio? Ele estava lá por você e te ajudou. Ajuda a gente. Então, isso foi muito importante. E é assim que a gente está. De vereador, aí foi para deputado federal. Eu considero de nada, numa audiência pública, para deputado federal. Que legal. Então, assim, eu acho que... E é importante a gente apresentar isso, porque é o seguinte, quantas outras pessoas querem participar da política, querem participar da cidade, querem contribuir com o planejamento da cidade, com a discussão da cidade, e às vezes não são respeitados a sua opinião. De repente, se naquele momento, lá atrás, em 2012, me ouve, anota a minha sugestão, pede para mim participar, aceita a sugestão de outras pessoas, não é porque a pessoa ainda não terminou a faculdade ou não terminou, não é porque ela tem um doutorado ou não tem, não é porque ela
Cada um tem sua experiência de vida, cada um pode contribuir com uma história diferente ou uma forma de... E a forma de você lidar com cada um também tem que ser observado. Então isso permitiu ou permitiria que eu pudesse ter participado antes do planejamento urbano. Talvez eu não fosse vereador, talvez eu fosse um arquiteto prestando um serviço para a cidade. Mas as coisas foram sendo conduzidas dessa forma que acabou levando a gente a isso. Mas eu vejo assim, muita gente, como se fala assim, lá atrás, que poderia ser, e muitas vezes se tornou um médico, um engenheiro, um arquiteto ou empresário, sei lá, né? Não se propôs a isso, porque eu tenho uma frase que uma pessoa da minha família que sempre falou assim, os homens de bem se defendem sempre, porque eles estão tão assim, trabalhando para o bem, que tem muita gente do mal que acaba atacando, e você só fica se defendendo, você vai, para que eu vou para a política se eu vou ter que ficar só me defendendo, e como vem acontecendo? Então, tem uma situação que é o seguinte, tinha um cara que falava que nunca era com ele. Nunca era com ele. Não sei se você já ouviu essa história, o cara do nunca é com ele. Chega e começa a ter alguma coisa de errado e essa situação começa a perseguir ele aqui. Ele sofre as consequências e ele sai prejudicado. Mas não é com você. Aí acontece comigo e você também não se manifesta, você não faz nada, porque também não é com você. Vai chegar uma hora que não tem mais ninguém ao redor e vai ser com você. E quando você for precisar dessa pessoa para te ajudar, você não vai ter ninguém. Porque você falou, nunca é comigo. Né? Então, o que eu costumo dizer é que a falta de remédio numa UPA, a corrupção num posto de saúde, às vezes não é diretamente com aquela pessoa que tem um plano de saúde e usa um hospital particular, uma rede particular. Mas vai chegar o dia que todos os problemas da cidade vão afetá-lo também. Quando o trânsito está ruim, às vezes não é com aquela pessoa que está dentro do ônibus. Não é o meu problema. Mas um dia vai ser. Então, se a gente não olhar para todos e cada um dos seus problemas e suas particularidades e começar a ter empatia pelo problema do outro, começar a ter algum tipo de sentimento de falar, olha, não é que esse problema não me afeta diretamente, ao afetar a outra pessoa e não prestar um serviço decente para outra pessoa, me afeta diretamente. E ao afetar o próximo e me afetar também, eu tenho o dever de participar de alguma forma, de contribuir de alguma forma. Pode ser que você não tenha o chamado, ou a visão, ou a missão de se sentir interessado em entrar para a política, de ser candidato. Mas discutir política, participar da política, discutir quem são os candidatos, se interessar por quem são os candidatos, se interessar por eleger candidatos certos, é o seu dever. É uma obrigação. Sim. É o seu dever. E não é seu dever porque é obrigatório o voto. É o seu dever porque você vive numa sociedade. É o seu dever porque você vive numa comunidade onde todas as coisas afetam uma outra. Um serviço público de má qualidade na área da saúde pode afetar aos profissionais da saúde. Afetando os profissionais da saúde, vai afetar quem precisa da saúde. Que pode ser desde o pedreiro, desde a dona de casa, desde da merendeira da escola, a todos e qualquer trabalhador e diversas outras pessoas, e de repente vai afetar a sua casa. Eu já participei de uma audiência pública, representando uma entidade, e quando eu cheguei lá não tinha ninguém. E tinha cartazes nas ruas, tudo, aquelas faixas, etc., até chamamento, né, em rádio. Porque eu senti que a sociedade também é isso que você falou, não é com ele. Então não é com ele, não vou participar. Mas existe um medo também, né, Daniela? Porque, cara, todos nós passamos medo com tudo que vai acontecendo, né, Billy? Então, vamos dizer, as pessoas têm até vontade de se ingressar na política ou se interessar pela política. Mas na hora que ela vai, sempre tem alguma coisa barrando, sempre tem um problema, sempre tem um medo que vai afligindo, porque o cidadão de bem, ele olha e fala assim, cara, isso não é pra mim. Entendeu? Você sabe que quando você entrou como vereador, você começou esse trabalho, você também passou o seu sufoco, né? E a pessoa vê um sufoco desse e fala, não, cara, isso aí eu não vou trazer pra minha vida.
eu tenho certeza que você sabe que é tanto de energia que você passa no seu dia a dia, que você deve falar assim, caramba, alguém tá me protegendo, porque não é fácil, né? Olha, nós não tem como não falar sobre medo e coisa e tal. Acredito que todos que entram para a política ou que estão ligados com a política e defendem algum valor moral, porque aquele que não defende valor moral vai ter medo da Polícia Federal, né? E é outra realidade. Mas aqueles que defendem os valores morais, aqueles que defendem ideias, posicionamentos, eles vão ter algum tipo de preocupação. Isso é normal. A decisão que você tem que tomar é: o medo vai te dominar ou não? Porque se você deixar o medo te dominar, você já perdeu. Sim. Você tá entendendo? É uma escolha todo dia. É uma escolha. Eu vou reclamar que o ministro não deve ser ministro, tipo Flávio Dino. Mas ele será, a gente sabe que ele vai ganhar. E aí, reclama ou não reclama mesmo sabendo que ele vai ganhar? Não vai reclamar porque ele já vai ganhar. Então você já se entregou. Eu sou aquele cara que se tiver 1% de chance, eu vou lutar por aquele 1%. E aí, se perdeu, levanta a cabeça, segue em frente, vamos brigar pela outra. Não! Cara, é que nem o Cuiabá no campeonato. Fala de futebol e eu nem entendo muito, mas vamos lá. A gente conta que eu entendo de futebol, não entendo. É que nem o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Ele começou o campeonato, todos os comentaristas falando: olha, o Cuiabá não tem chance nenhuma, esse campeonato tá forte, os times que subiram são os times mais fortes, o Santos é um campeão, o Vasco é isso, o outro é isso, o outro é isso, o Cuiabá tá rebaixado, já é. E aí você tem duas escolhas: você aceita que você está rebaixado e se deixa ser rebaixado, ou luta. Sim. Ou luta. E um exemplo de luta é isso. Terminou muito bem no campeonato, uma posição muito bem, e times que nunca foram rebaixados foram rebaixados. Não é que eu estou comemorando ou deixando de comemorar se algum time foi rebaixado, não, mas eu estou te dizendo que quem luta vai atrás. Quem luta e também quem acha que já ganhou, perdeu. Entendeu? O caso do Botafogo, que tinha tudo para ser o campeão e perdeu. E eu falo uma analogia ao esporte, que eu não entendo nada, e não sei jogar também, mas eu falo uma analogia ao esporte, que é o que todo mundo, de certa forma, trata como uma atividade popular. Mas você não acha que deveria, por exemplo, a política ser uma matéria escolar, alguma coisa assim de, não partindo só da sociedade, mas o jovem, a criança aprender a política? Eu não estou falando de doutrinação política, mas aprender. Na minha época, eu sou bem mais antiga que você, eu tinha o SPB, de Educação Moral e Cívica, sabia cantar o hino nacional, e quando errava, e quando errava tinha que escrever no caderninho ou repetir, porque entender, não só decorar, mas entender a letra do hino. Eu acho que está faltando isso para esses jovens. Eu vou te dizer o seguinte, a esquerda, ela costuma dizer que nós vivemos uma guerra de classes. A esquerda costuma dividir tudo. Ela fala que é a luta dos ricos versus o proletário, versus o trabalhador. Que é os héteros versus os homossexuais, que é os brancos versus os negros, que é os cristãos versus as outras religiões. Eles costumam dividir tudo. Mas, no meu ponto de vista, uma divisão é real. Uma divisão real. A divisão entre a classe política e a população. Essa é a visão que eu enxergo como real. E por que eu faço essa distinção entre a classe política e a população? A classe política não quer uma população que entenda de política. Porque quanto menos a população entender de política, menos ela vai saber votar. A maioria da população não lembra quem votou na última eleição. E você acha que os políticos querem que lembre? A maioria do político quer que você não lembre mesmo. Porque se ele for um péssimo político e você não lembra, ele volta na parte da sua casa e fala que vai fazer melhor do que ele já fez e ele não fez nada. E ele se aproveita desse analfabetismo político de uma boa parte da população. E aí você fala, mas ele deveria ensinar sobre política nas escolas. Pra quê? Pra você não votar mais neles?
Você acha que eles vão te ensinar a política para você falar, agora eu entendo de política. Não vou votar no partido que tem esse candidato, porque a chance de eu eleger esse candidato, a estratégia é essa. Se você tem um cara, vamos dar um exemplo, o MDB, que é um partido que eu não tenho o menor apreço, mas vamos lá. MDB. Você não gosta do Emanuelzinho. Vamos supor, você não gosta do Emanuelzinho. E você não quer que ele ganhe. Mas o Emanuelzinho já tem o número de votos dele amarrado. Ele sabe onde estão os votos dele. Está combinado os votos. Vou dar exemplo, eu não estou dizendo que é assim. Vou dar exemplo. E aí você fala, não gosto do Emanuelzinho, eu quero que ele perca. E você acredita que vai votar num dos candidatos do mesmo partido dele para ganhar dele. E você acha que ele colocou algum candidato no partido dele que tem a chance de ganhar dele? Você acha que ele colocou no partido dele? Ele deixou entrar alguém no partido dele com chance de ganhar dele? Ele já fez a conta. Não vai fazer a divisão, né? Ele já fez a conta. Ele falou, precisa do fulano para dar voto para ele ganhar. Mas não para ganhar dele. E aí o povo que não entende de política fala, não gosta do Emanuelzinho. Aí vota no Juca. E ajuda a chapa. Não estou dizendo que seja assim, porque o Juca foi para estadual e o Emanuelzinho para federal. Mas eu estou dando um exemplo de 2 nomes ou outros nomes. As pessoas, elas... Agora há pouco mesmo eu estava falando. Eu visitei uma pessoa da igreja e tal, e eu estava comentando com ela. A pessoa fala, Senhor Deus, ajude a gente, vamos orar por Israel. Nós precisamos defender o Estado de Israel, o Estado escolhido por Deus e tudo mais. Mas eu quero que você vote no Lula, que apoia o Hamas. Não faz sentido. Senhor Deus, vamos orar pelas crianças, contra o aborto e coisa e tal. E vai lá e vota no petista. E defende o aborto. Senhor Deus, tira o meu filho, ou o filho da irmã das drogas e tudo mais. Tira o filho da irmã do tráfico de drogas. E vai lá e vota no candidato com apoio da facção criminosa. Então, assim, as pessoas elas têm que entender que o verdadeiro duelo de classes que existe é o da classe política versus o povo. Se o povo não aprender que ele tem que aprender por si só, porque a classe política não quer que ele aprenda, mas ele tem que aprender, ele tem que se virar. O povo tem que... É revolta do povo versus essa classe política que lhe domina. Os caras estão arrancando dinheiro de ações sociais e colocando para aumentar o fundo eleitoral. Mas como que a gente faz para combater isso? Aquele cara que vendeu o voto por R$50, aquele que escolheu uma caixinha de cerveja, aquele que fez um acordo político, aquele que trocou por algum outro benefício, gasolina, etc, cesta básica, camiseta do time de futebol, furar a fila do SUS. Então, assim, os N motivos levaram a estar os políticos corruptos lá, a estar os políticos ruins lá. Então, mas como que a gente faz para ter educação política nas escolas? O dia que você escolher melhor os seus vereadores, o dia que você escolher melhor os seus deputados, e cada um tem sua função. O vereador ele vai aprovar o Plano Municipal de Educação, que vai dar aula para as crianças do ensino básico e fundamental. O deputado ele vai aprovar várias medidas de lei para as escolas estaduais. O deputado federal vai aprovar medidas do MEC, do Ministério da Educação. Então, assim, nós precisamos que as pessoas entendam que não é uma escala de patente política, o vereador é menor ou maior do que o deputado estadual é maior ou menor do que o vereador. Não. São funções administrativas. O vereador tem uma função local. O deputado estadual tem uma função ao Estado, mas ele não interfere na função local. Então, o deputado estadual não é que ele tem mais poder ou menos poder que um vereador. Ele tem um poder paralelo. Ele não manda num vereador. Ele não interfere num vereador. Então, cada um das suas funções tem que ser ocupado. Na política não existe espaço vazio. Se você não ocupar, alguém vai ocupar. Se você não lutar pelo seu direito, alguém vai lutar pelo direito deles. É o direito daquela pessoa que precisa da UPA versus aquela pessoa que precisa do político para furar a fila do SUS. Então, quando você escolhe um político honesto em detrimento de um político corrupto, você está dizendo o seguinte, estou salvando uma vida na fila do SUS. Entendi.
Você tá entendendo? Sim. Ah, mas por que não põe isso nas escolas? Por que não ensina isso nas escolas? Porque eles não querem. Porque eles não querem. Por que não ensina economia financeira nas escolas? Muito importante isso. Não, sabe, economia familiar. Se você pelo menos saber quanto custa fazer um bolo. Com certeza. Por que não ensina isso nas escolas? Isso é o básico. É o básico. Pra quê? Pra te ensinar a lidar com o dinheiro? É. E tirar você da dependência deles? É, verdade. Agora, Abílio, eu vou te falar uma A coisa. maioria hoje não sabe fazer 4 vezes 4. Se você perguntar o nome dos continentes, não sabe. A maioria não sabe. Sabe o nome das capitais? A Ludmilla cantando mal o hino nacional é um reflexo da educação Paulo Freire no nosso país. Só veio para destruir a educação. Então, o que eles querem? Povo burro, pobre e carente. É isso que eles querem. Porque o povo burro, pobre e carente acredita nas mentiras deles e vota neles. O próprio Lula admitiu há poucos dias que o fato do povo melhorar de vida faz com que não vote no PT. Se aumentar o salário do povo, se o povo começar a ganhar bem, não vota mais no PT. Ele falou, não é possível. O cara começa a ganhar 5 mil reais, não quer mais votar no PT. Porque sai da armadilha deles. Sai da dependência do Bolsa Família. Sai das outras dependências. Essa é a estratégia. Essa é a questão dele. Por que o estado que o Lula mais tem voto é o estado que o Dino, inclusive, virou senador por lá? E é o estado com das menores condições de IDH, das menores condições, um dos estados mais pobres do país, Maranhão. E onde que ganha? O Lula ganha onde? Ganha no Maranhão. Ué, mas por que o Lula ganha onde as pessoas são mais pobres? É porque ele defende o proletariado. Eu acho que não. Ele foi presidente quantos anos e o estado continuou pobre? Você tá entendendo? Então, assim, o que eu entendo é que nessa guerra de classe entre a classe política e a classe do povo, e o Milei usa muito isso, as castas lá da Argentina. Então, assim, essa luta de classe classe do povo versus a classe política. Essa é a verdadeira luta. Entendeu? Então, se o povo quer vencer essa luta, ele vai ter que vencer por si mesmo. Votando bem. Pelo menos votando melhor. É. Consciente, né? Agora. Que votou. E você quer ver um exemplo? Eu sei que eu tô falando pra caramba e deixando um pouco. Imagina! Pra Pra você falar, você nós queremos falar. te ouvir. Você viu a quantidade de gente que foi pra frente dos exércitos depois das eleições? A quantidade de gente que foi pra rua, manifestação, internet, depois da eleição. Se tivesse feito tudo isso antes da eleição, talvez o resultado fosse outro. Mas fomos chorar o leite derramado. Mas e se fosse antes? Se tivéssemos nos dedicado mais antes? E a quantidade de pessoas que ficaram em cima do muro e hoje estão chorando? E falam, não, nem Lula, nem Bolsonaro. Aí hoje tá reclamando, Flávio Dino, ministro, comunista? Mas você não era do indecisão lá, do em cima do muro, serve, né? do cara que os dois são ruins. E a imprensa que falava que o Bolsonaro era de tudo um pouco. E agora tem uma decisão da justiça que se o cara que emitiu uma opinião ruim, a imprensa também vai ser processada pela opinião do outro. Censura em cima da imprensa. E aquele cara que comprava pela Shein, ou a menina que comprava pela Shein, comprava pelo AliExpress e agora pagava 50 reais, 15 reais, 20 reais, estava feliz da vida que estava comprando as coisas da Shein. E agora o Haddad, Tachad, está lá aumentando o imposto em cima da pessoa. O que eu estou dizendo para você é, a classe que você precisa se defender é a classe política. Não é separar o povo entre brancos, negros, héteros e homossexuais. Não vai levar nada assim. Essa briga não vai levar nada. Tá faltando remédio para todo mundo. Estão roubando a saúde de todo mundo. Você vai lá numa UPA agora, lotado, mais de 5 horas o povo esperando. Pergunta lá assim, olha, a UPA tá demorando para ser atendido. Só para quem é de direita ou só para quem é de esquerda? Para todos, com certeza. Se chegar alguém que é homossexual na UPA, vai esperar o mesmo tanto da pessoa que é heterossexual? Vai faltar médico para quem é cristão e vai faltar médico para quem é ateu. Então, assim, essa guerra de dividir o povo entre as suas opiniões ideológicas, ela é uma estratégia.
utilizada por quem está no poder para perpetuar ou retomar o poder. Por isso que nós defendemos a liberdade. Entendeu? Isso acontece só no Brasil? Ou é o mundo inteiro que... É o mundo todo, é o mundo todo. Se você conversar com muitas pessoas da Venezuela, enquanto ela está na Venezuela, é alimentada por informações da Venezuela e ela acredita que é aquilo ali. Ela não tem acesso a uma informação de fora da Venezuela para ver que em outro lugar do mundo não é desse jeito. Até mesmo no Maranhão, não é xenofobia nem nada disso, deixo bem claro, eu amo o Maranhão, eu amo o cuscuz, eu amo o povo de lá, o povo é um povo muito sábio no sentido de memória, de história, de cultura. Só que, infelizmente, tem péssimos políticos, que é reflexo das escolhas. Quando uns amigos meus do Maranhão vêm para Mato Grosso, eles já encontram trabalho e eles já conseguem comprar coisas. Não falta comida, não falta as coisas. Eu ia falar, não falta água, mas se morar em Várzea Grande, falta. Então, não falta... não falta água, não pode morar em Várzea Grande e Tangará, tá? Mas não falta água, não falta as coisas. E eles vivem uma realidade diferente. Tem um amigo meu, Jadiel, lá de Lucas, ele veio do Maranhão. Ele é a esposa. Ele tem hoje, aqui em Lucas do Rio Verde, a esposa tem um salão de beleza. Ele é um revendedor comercial de produtos de beleza, roda o estado. Ele olha para os amigos dele no Maranhão e ele fala, gente, vocês têm que sair daí, aqui é bom. Aí o cara lá do Maranhão fala, nada, você tá mentindo, pô. Você tá aí, se vendeu pro agro. Cara, só não é capitalista quem nunca saiu do comunismo, porque qualquer pessoa que teve um mínimo de experiência de poder viver melhor, quer viver melhor. Então, assim, e só é comunista quem ainda não teve a oportunidade de viver fora disso. Ou quem é mantido pelo Estado às nossas custas, e não tem respeito à população. Não tem respeito a quem paga os impostos. Porque você vai ver um monte de gente aí nas universidades federais recebendo dinheiro da gente. É nosso imposto que paga algumas pessoas que ficam à toa na Universidade Federal. Então, assim, é o nosso imposto. Tá pagando lá. Aí a pessoa acha que a vida dela é aquilo. Ela dando uma boa aula ou uma má aula, ela vai ganhar o dinheiro do mesmo jeito. O aluno passando, reprovando, vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. O aluno terminando a faculdade, ficando desempregado, aquele cara que está lá, concursado, ganha dinheiro do governo federal, fazendo militância dentro de sala de aula, vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. É claro que isso, e eu quero deixar bem claro, esses maus profissionais, eles são minorias. Numa universidade federal tem muita gente boa. Sim. Muitos professores bons, pessoas responsáveis. Só que essa minoria comunista, esquerdista dentro das universidades, eles gritam tanto que às vezes a gente pensa que eles são maioria. Os desocupados dos DCEs e das unis, eles são minorias. A maioria dos alunos estão interessados em finalizar o curso e ter uma vida profissional e seguir em frente. Mas aquela minoria enche tanto o saco que a gente começa a prestar atenção só na minoria e não presta atenção na maioria. E se a maioria ficar quieta o tempo todo, a minoria domina. Entendi. Será que é por isso que você usa essa estratégia? Quero dizer o seguinte, você falou que essa minoria grita tanto, fala tanto, aumenta o tom de voz para se ver presente, para fazer os ideais deles presentes, né? Talvez você também, e aí as pessoas vê de uma outra forma, mas você aumentando, não o tom de voz, mas se fazendo presente, se impondo para poder falar, olha, eu defendo quem me elegeu para isso, porque se ficar quieto, talvez passa despercebido como muitos deputados, muitos vereadores, só lá também para ganhar poder e não fazer nada, né? Tem duas coisas e tem uma questão de satisfação pessoal e hobby também. Vou explicar. Primeiro, a gente está lá para fazer o enfrentamento. Eu esperava estar lá para estar fazendo um apoio ao presidente Bolsonaro. Não aconteceu, eu estou lá para fazer o enfrentamento à esquerda e combater as suas coisas. Eu poderia combatê-los de várias formas. De uma forma mais silenciosa, discreta, educada e séria. Mas seria sem graça. Então, eu poderia fazer tudo isso. Mas não teria a mesma coisa. Não teria voz, talvez? Não, ter voz e tudo mais, isso é importante. Mas
o prazer pessoal de você incomodar um petista, eu não sei se você tem isso, eu tenho uma satisfação tão grande. Sabe, eu fico olhando para eles e penso o seguinte: Bolsonaro era presidente, eles ficaram 4 anos enchendo o saco. Ia lá, gritava genocida, ia lá e fazia uma barulheira, e falava de orçamento secreto e coisa e tal. E aí eu olhava assim pra eles e falava, cara, um dia eu vou devolver isso pra eles. E hoje eu sinto tanta alegria quando eu vou lá e faço a mesma coisa que eles na cara deles, e eles ficam bravos, e eu vou lá e trato eles com um sorriso tão bacana, falo assim, e aí, tudo bom? Você fica aí dando trabalho, gritando, esculhambando. Eu olho assim, aprendi com você. As pessoas falam que você excede um pouco. Você se sente que você excede um pouco ou não? O engraçado é o seguinte, comigo as pessoas falam que eu excedo um pouco. Com o Janones e a Sâmia não. A Sâmia fez muito pior do que eu na CPI do MST. E a Sâmia foi eleita a melhor deputada do Brasil pela UOL. Mas ela fez pior do que eu. Eu fiz mais ou menos parecido com a Sâmia na CPMI do dia 8. Os caras tentaram me expulsar. A Sâmia comeu um hambúrguer dentro da CPI. Os caras tiraram o sarro falando que ela comeu um hambúrguer dentro da CPI. E ela foi eleita pelo UOL a melhor deputada. O Janones esculachou um monte de gente em vários lugares. E tem até os vídeos e áudio aí da rachadinha aí. Bom, pessoal, olha só. Deu uma queda de energia aqui. E aí a gente parou na hora que tava falando do Janones. Eu achei que tinha algum complô, alguma coisa pra falar do Janones, mas estamos de volta. Não, foi geral. Foi tranquilo, foi rapidão. Olha só. O Janones fez o mesmo tipo de atividade. Cara, se eu continuar falando, eu vou ganhar mais coca aqui. Ué. Incentivo. Coca nos patrocina. O que eu reparo é o seguinte. Quando a esquerda faz um trabalho de oposição e de confronto, toda a mídia organizada e financiada pelo governo federal repercute matérias destrutivas à imagem dos deputados de direita. Quando a esquerda faz, eles são promovidos. Como, olha só, aquela deputada ou deputado, como eles enfrentaram aqueles bolsonaristas. Aí eu faço a mesma coisa e eles falam, olha só como aquele bolsonarista foi infantil, foi 5ª série. A narrativa deles é contada para destruir a direita em qualquer circunstância. Se você votar contra a reforma tributária, que é horrível, e eu estou votando aqui, e é horrível para o país, eles vão falar lá, os deputados bolsonaristas são contra o desenvolvimento das taxações. E eles são a favor. Não adianta você falar, vocês são abusivos na cobrança de impostos. Eles não estão nem aí, eles são a favor de cobrar muito impostos mesmo. Eles são a favor. Aí você chama e fala, o Flávio Dino é comunista. Eles não estão nem aí, eles são a favor de ser comunista mesmo. Então, esse negócio de falar, mas você não acha que isso é muito exagerado? Eu acho que não. Eu acho que o que o que está acontecendo hoje é que a mídia passa a nossa imagem como exagerada. E a imagem deles como bonzinho. É o marketing, né, que elas fazem. A narrativa. A narrativa. Eu não vi nenhum veículo de imprensa aqui em Cuiabá ou Mato Grosso falando que a Sâmia fez barraco na CPI do MST. Eu não vi. A nível nacional, não vi. Eu não vi que todas as vezes que ela brigou, apontou dedo, xingou, pediu pra sair. Não vi. O Glauber Braga me agrediu fisicamente, puxou meu terno e me arrastou. A imprensa falou, olha lá, deputado pratica violência contra... Ou pelo menos gordofobia, já que eu sou gordinho. Deputado pratica gordofobia contra a Bíblia. Ninguém falou nada. Mas imagina se eu, deputado bolsonarista, pego o terno do Glauber e puxo. Tô preso no outro dia. Caçado e preso. A narrativa tem lado. E é o lado da esquerda. Então nós temos que saber disso. Temos que ter ciência disso. E saber que por mais que eles tentem falar que nós somos doidos, e eles fizeram isso. Construíram a imagem de doido do Enéas. Construíram a imagem de doido do Bolsonaro. Construíram a imagem de doido do Olavo de Carvalho. Construíram a imagem de doido do Milei. Mas Paulo Freire é um santo. Mas o Lula, com todos os escândalos, é um santo.
o cara que o cantor lá, não vou citar o nome dele pra não ser processado, mas o cantor que casou e teve um caso sexual com uma menina de 16 anos, ele não é pedófilo, ele é só um bom cantor, reconhecido pelo Multishow, né? E é assim, o que nós fazemos é um absurdo. O que eles fazem é tudo certo. Se o cara que é um digital influencer ou um influencer de academia lá, aquele cara lá agora que estão malhando o cara que o Danilo Gentili tá aproveitando que não vai ter que malhar, mas aquele cara lá que tem um programa de celebridades, de emagrecimento, de fortalecimento físico, etc. Não lembro o nome desse cara. Que a polícia foi lá e falou que estava envolvido com droga e coisa e tal, acusando o cara de droga. A esquerda decidiu ser contra as drogas, contra esse cara. Mas a dama do tráfico que foi lá, ninguém falou nada. Ou seja, se esse cara tava montando uma fábrica de drogas ou alguma coisa nesse sentido, por que a esquerda não tá defendendo o cara? Porque o cara tinha um posicionamento capitalista, mas à direita. Então nós temos que entender. Existe uma guerra de classe no Brasil? Sim. Mas entre qual classe? A classe dos desocupados e políticos versus a classe do povo que quer trabalhar e quer viver uma vida melhor. Tem a classe dos mamadores do governo e a classe dos que pagam os mamadores do governo. Essas são as classes. Você trabalha? Gosta de trabalhar? Bastante. Mas paga 40% de todo o seu trabalho vira imposto para sustentar esses caras. A luta não é você esquerda só contra a direita, não é só isso. Com certeza é esquerda contra a direita. Mas a luta principalmente é você que trabalha versus aquele que quer viver à custa do seu trabalho e que quer te explorar, te destruir, que quer te dividir para se manter no poder. O Lula é um dos mais hipócritas políticos que tem no nosso país. Ele defende o meio ambiente na COP, fala vamos ouvir as florestas, e vai a Tamarina Silva para falar. Não fez isso? E no mesmo dia seguinte, tá fazendo um leilão de petróleo na foz do Rio Amazônia, em 23 terras indígenas e próximo de Fernando de Noronha. O cara vai lá na COP e fala, temos que ouvir as florestas. Fala aí, ET. E no outro dia, o cara tá matando um monte de bioma, fazendo leilão, principalmente para empresas internacionais, do petróleo na Amazônia, onde até o Greenpeace falou, olha, o discurso é bonito, mas a prática é feia. Entendeu? Entendi. Ah, temos que... o Lula falou no debate, não é possível um presidente nomear um amigo para o STF. Quem que ele nomeou? Temos que ter mais mulheres no STF. Ele nomeou um cara hétero. Branco, pardo, negro. O cara de fusão de melanina dinâmica para o STF. E cadê as mulheres no STF? Ah, esse discurso passou. E as coisas vão passando, né? Mas assim, a gente vai vendo tudo que vai acontecendo no nosso país e aí a gente vai... É difícil você se posicionar, é difícil você olhar para tudo isso que vai acontecendo e você querer enfrentar uma briga. Por quê? Porque não é com você? Não é isso. Porque eu falo para você, tá muito difícil. As pessoas estão assim, brigando demais com tudo, entendeu? As pessoas não querem se ouvir. As pessoas não querem um ouvir. Será que não é isso? Elas não querem se ouvir? Você percebeu? Uma coisa muito importante. Eu sempre bato numa tecla. Cara, a gente precisa ouvir as pessoas. Senão você não consegue discernimento, você não consegue falar assim, isso é certo ou errado. Quando você ouve algo, a pessoa já tá gritando, o outro tá gritando, virou uma bagunça, entendeu? Então eu falo assim, hoje está difícil. Qualquer coisa que você vai fazer. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Vou fazer pra ela e você me ajuda a responder. Bom, vamos lá. Quanto é 4 mais 4? 8. E se eu falar que é 9? E se eu e ele começar a falar que 4 mais 4 é 9?
E você tá a única errada aqui. A maioria dizendo que é 9. E aí? Mas é 4, é 8, né? Mas Já te por quê? confundiu. Não, mas 4 é 8. Mas por que Porque eu que é 8? aprendi assim. Não, mas por quê? Você tá oprimindo a maioria. A gente tá aqui entre nós, de certa forma, vai concordar que é 9. Vai deixar de ser 9 porque eu não te ouvi? Vai deixar de ser 8 porque eu não te ouvi? Entendi. Existe uma verdade, não existe? Claro que existe. Existe a verdade de 4, mas 4 é 8. O fato de eu ouvir a sua opinião nesse sentido, ou ouvir a opinião de todo mundo nesse sentido, vai mudar de ser 8? Nunca. Então, o que a gente tem que ter convicção? Que se for uma pessoa sozinha gritando, e é 8, e um país inteiro falando que é 9, porque alguma dominação ideológica formou a cabeça deles Paulo Freireana, dizendo que é 9, não vai mudar o fato, é 8. A verdade existe. Ah, mas nós precisamos ouvir as pessoas, precisamos informar as pessoas. Precisamos ouvi-las, mas também informá-las. Tirá-las desse sistema de comunicação global, vamos dizer da TV Globo só, mas global, que está formando a opinião delas. Tem gente que já está começando a falar, não, eu acho que aborto é normal. Tem gente que está achando assim. Tem gente que está achando que aborto é normal. As opiniões elas vão mudando conforme a maré vai empurrando, né? É difícil. Agora você falou. Não é fácil Você, eu falo um negócio para você que é muito importante. Muito importante. Você precisa ter convicções. Sim. Nós precisamos ter convicções. Precisamos nos posicionar. Pessoas em cima do muro são algo fáceis. Pessoas em cima do muro são algo fáceis. Eles aproveitam do em cima do muro e eles aproveitam daqueles que têm medo da opinião pública. Você quer saber um exemplo? Você vai lá, bota na internet. Às vezes o cara é comerciante, às vezes o cara tem uma atividade e tal. Ele chega e bota na internet que a pior fruta do mundo foi eleger o Flávio Dino. Aí tem os esquerdistas que estão felizes que foi eleito o Flávio Dino. E eles começam a entrar lá na sua rede social e falar: você é um gado, você é um bolsonarista, você é um fascista, você é um xiista, você é um bicicletista, sei lá, o que eles te chamam. E aí você fica incomodado com essa massa que entrou na sua rede social e começou a te xingar. Aí você fala: ai, eu não quero briga, eu não vou colocar mais isso. E apaga a publicação. Vou colocar de novo. Foi. Fique à vontade. E você vai lá intimidado pela opinião de todo mundo na sua rede social e muda as suas convicções. E chega e fala: não vou mais postar sobre esse assunto, porque tá dando muita polêmica. Né? E vai dar. Ah, eu não vou tratar desse assunto. Ah, mas e ideologia de gênero? Não, eu não quero tratar desse assunto. Dá muita polêmica. Por que dá polêmica? Porque uma parcela acha que tem que falar mesmo, outra parcela acha que não. Ah, mas vamos falar o seguinte. Que o governo tem que ensinar a pescar, não só dar peixe. Ah, não vou falar isso, porque aquelas pessoas que já estão acostumadas a ganhar o peixe, elas não querem pescar e isso está dando muita polêmica. Ah, o Lula, ele fez um péssimo governo e está fazendo um pior. Ah, não vou criticar o Lula, porque tem gente que gosta do Lula. Então, assim, se você ficar sempre só pelo que os outros vão dizer de você, ou só pelo que os outros vão dizer, você nunca terá uma opinião própria. Nunca. É necessário você ter uma convicção. Nós estamos vivendo num país que tem que ter lado. E o centrão não é o lado. Não é o lado. Tem que ter lado. E por que tem que ter lado? Porque qualquer um que trabalha e se vira sabe que as coisas têm lado. Sabe que as coisas têm lado. Você vai no mercado, quanto tá um pacote de arroz hoje? 20 e pouco. 30, uns 30 reais. 30 reais? É. Afeta o pobre ou não afeta o pobre? Sim, Pra caramba. lógico. Ah, mas você quer reclamar do pacote de arroz, mas você não quer ter lado na hora de escolher o presidente?
Que lógica não faz lógica, você tá entendendo? Não, e aí então, entra uma série de fatores que é importante a gente entender, que isso impacta tudo. Não, eu só acho que tem que baixar o preço do pacote de arroz, que está um absurdo. Não dá para comprar mais o arroz desse jeito. Aí vem uma matéria sobre o agro. Aí a pessoa vai lá e rufa o pau no agro. O agro é o maior assassino, não sei o que, e vai lá e cria aquelas histórias sobre o agro. Mas o pacote de arroz tá caro. Esses agro quer só enriquecer, tem que taxar o agro. E vai passar o que com o pacote de arroz? Nós somos contra. Aí eu vejo lá os discursos do pessoal falando que é contra os super ricos. Se os super ricos forem embora, o que vai acontecer com os empregos? Eu não vi um super pobre gerando um monte de emprego. Não consigo ver essa lógica. Eu acredito ainda assim que as pessoas só são ricas quando tem pessoas trabalhando, quando tem pessoas consumindo, quando tem pessoas gerando emprego. Sim. Isso Você tá entendendo? É óbvio, né? Que a gente vai vendo as coisas acontecendo. Não tem... um cara, ele não vai conseguir ser rico sem produzir. Sem trabalhar. Mas ele tá só gastando na Bolsa de Valores. Tá, então a Bolsa de Valores não injeta valor em empresa nenhuma. É só um lugar fictício. Então, assim, a esquerda convence com tanta facilidade as pessoas de lutar entre ricos e pobres, que ela esquece que a maior geração de emprego vem justamente do pensamento de investimento. E o cara quer investir onde tem mais lucratividade. A sensação que tem que gerar emprego e renda é pecado. Que é do mal. E que não é. Eu gostaria muito, só pra você ter noção, as pessoas estão achando que para ficar rico tem que jogar bola. Pode ser que você seja rico. Não, tem que trabalhar um bom muito. Jogador de futebol, pode ser. Mas quantas pessoas entram para o espaço do futebol e conseguem ficar ricos? Quantas pessoas abrem um mercadinho na esquina? Mas é muito mais fácil você trabalhar e ficar rico, empreendendo, do que você jogar o futebol. Muito mais fácil. Jogar o futebol é para poucos, é para os artistas, né? Nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue fazer o filho que trabalhava no zoológico ficar bilionário do outro dia. Só o Lula. Então, a maioria das pessoas, às vezes, tem caminhos difíceis. Eu não acho que a vida é justa. Eu não acho que é igual para todo mundo. Eu não acho que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Eu acho que deveríamos viver numa sociedade mais justa, mais igualitária, com mais empatia. Eu acho que não é porque eu sou de direita que a gente tem que ignorar que o outro sofre e a gente tem que ajudar. Eu acho que nós temos empatia, solidariedade, um sentimento cristão, um sentimento de pessoa que ama o próximo. Não é uma questão capitalista ou socialista, nem nada disso. Mas eu também não consigo ver uma outra forma de uma pessoa que não quer trabalhar, de uma pessoa que não quer fazer nada, de uma pessoa que quer viver nas drogas, de uma pessoa que quer viver numa vida fácil, ter o mesmo direito, ou às vezes até mais direito, do que uma pessoa que está se matando de trabalhar todos os dias para sustentar, às vezes, aquele vagabundo que está dentro de casa. O cara trabalha. Essa é a história do Brasil. O pai trabalha pra caramba, o filho às vezes não quer fazer nada e vira comunista. Então, assim, essa é a história do Brasil. Inclusive, tinha um vídeo do Chico Anísio, não sei se você já chegou a ver, onde o Chico Anísio representava um estudante comunista que chegava, e aí ele falava que ele queria mudar o Brasil, ser revolucionário. E o sentimento de revolucionário dele tinha que pedir dinheiro pro pai para ser um revolucionário. Eu lembro dessa. Cara, eu acho que a gente tem que começar arrumando a nossa própria cama, né? Fazendo esses deveres de casa, é o processo. Se você não arruma nem sua cama e quer sair, lutar pelo quê? Se você não se organiza a sua própria vida, a sua vida interna, seu núcleo familiar, que é a sua sociedade que você vive, né? Nós ainda estamos passando por um momento. Nós tivemos diversas revoluções no mundo. Tivemos a Revolução Industrial, que teve uma mudança comportamental muito grande na história do mundo. Tivemos a revolução da internet, que teve uma revolução muito importante no mundo. Mas eu acho que nós estamos recebendo agora a maior revolução do desemprego mundial.
que será a revolução da inteligência artificial. A inteligência artificial vai gerar a maior onda de desemprego no mundo. E ela é imparável, porque não tem como mais combater a inteligência artificial. Ela é uma tecnologia que chegou. Sim. Qual é a solução? Qual a solução? Capacitar as pessoas para o trabalho nas coisas que muitas vezes ela não quer. Às vezes ela não quer fazer um bolo. E eu duvido que às vezes a inteligência artificial parar com toda facilidade. Pode ser que faça. Pode ser que faça o bolo. Pode ser que faça outras coisas. Mas o que a inteligência artificial não parar? De repente a gente tem que estudar. Eu acho que o relacionamento talvez ela não faça. O networking, de conversar com as pessoas, Sim. fazer amizade, de se envolver, talvez ela não faça. Esse negócio de olho no olho, de conversar, de trocar um relacionamento, e isso vai gerar emprego, vai vender, isso vai fazer negócio, talvez a inteligência artificial não faça. Se ela fizer, nós temos que aprender a fazer outra coisa que ela não faça. Então, se a gente não aprender a educar as pessoas a estar se preparando para fazer coisas que possivelmente a inteligência artificial não possa fazer, a gente não está preparando para o futuro. Certo? Preparar para o futuro hoje é você capacitar. E tá difícil você ver isso no dia a dia de hoje. Eu vejo essa galera mais jovem, entendeu? Eu vejo que a galera hoje procura muitos direitos e poucos deveres. Eu vejo isso acontecendo. Ou elas querem o resultado, mas não querem passar pelo processo. Como você falou da sua vida, passou pelo processo, ser vereador, estuda. As pessoas não querem passar pelo processo, só querem ir lá no fim. Isso é difícil. É que hoje tem essa moda de que todo mundo vai ter sucesso sempre, né? É, ansiedade acha que já tá vencer logo. Uma geração de ansiedade, eles são ansiosos, já querem pular etapas. E na vida não é dessa forma. Agora, falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Assim, só para... Só fazer um comentário não, pode antes. falar. É o seguinte. Gente, tudo que eu falei pode ser que esteja errado. Não é porque o Abílio está falando que todas as opiniões são certas. A gente às vezes emite a nossa opinião e você tem total direito de discordar da minha opinião e tentar me convencer do contrário. E a gente ouve todas as opiniões. Mas sobre a inteligência artificial, quebrando um pouquinho, a minha casa é toda em tecnologia, porque Alexandre gosta. E esses dias eu me peguei, olha só, sussurrando para ele com medo da Alexia me ouvir. E fazer alguma coisa de madrugada. Olha, a gente vai ficando neurótico com a inteligência artificial. Daniela, mas o seu celular tá te ouvindo, né? Tá. Sim. Você fala de alguma coisa, depois você abre o Instagram, tá lá. Ele aparece. Não fala isso, cara. Vai aparecer um monte de propaganda também sobre isso. Você estava falando de terras indígenas que o nosso presidente fez. Eu tenho uma pergunta. Só deixa eu terminar assim meu raciocínio. Peraí. Tá. Vamos. Vou deixar, só você. Só um pouquinho. E tem um assunto agora que acabou dessa semana sobre a derrubada do veto do marco temporal. Você poderia explicar o que é o marco temporal para o nosso público? O que é isso? Claro. Assim, de forma simples e rápida. É a definição que as demarcações das terras indígenas, elas têm uma data que foi o limite. O que foi demarcado até aquela data acabou. Não tem que ficar criando novas terras indígenas em cima de áreas que já estão, já tem mal dos donos, já tem todas as coisas. Boa parte das ONGs e tudo mais são contra o marco temporal, porque eles gostam de ficar tipo, descobrimos aqui uma nova terra indígena. Aí os índios vão lá e invadem, são índios do MST. Como que seria índio do MST? Índios sem terra? IST? Não será? Não sei. Enfim, os índios invasores de propriedade, eles invadiriam lá junto com as ONGs e ali falaria, não, é que aqui no passado era a terra dos nossos ancestrais e coisa e tal. E manda sair os fazendeiros e pede pro pessoal sair, começa a demarcar ali é uma nova terra indígena. E para acabar com isso, inclusive estão fazendo isso com Xingu, São José do Xingu estão fazendo isso. Então lá a polícia, eu acho até engraçado, né? A polícia criando novos sem terras, porque a Força Nacional e todo mundo está desocupando todo mundo que mora ali no São José do Xingu para torná-los, os que tinham terra, torná-los sem terra para ocupação das terras indígenas. E ali, naquele lugar,
Se nós já tivéssemos o marco temporal aprovado, aquilo não poderia acontecer. Então, com o marco temporal, eu acredito que deve-se entrar na justiça, agora a lei está aprovada, para tentar barrar essas ações que estão acontecendo lá. Aqui no Mato Grosso também, estavam querendo demarcar ali, próximo do Xingu ali também, a demarcação de terras, novas terras indígenas. O marco temporal define isso. Ó, tudo que já foi criado, tá aí, vai ser preservado, tem que cuidar. Agora não vai fazer mais nada novo, não. Entendi. Muito bom. É uma garantia, é uma garantia pro agro. É uma garantia pro agro. Pro agro. Imagina, também... pra tudo, pra tudo. É uma garantia jurídica, a gente precisa ter garantia jurídica. Sim. Imagina, do nada, alguém vai lá, invade sua propriedade e fala, não, agora isso aqui é isso aqui. Pô, não dá, né, pô? Tem limite. Eu acho que eles já têm, eles têm muita terra, tudo. Eu acho que dá pra eles trabalharem, né, os índios, né? É muita terra. Eles trabalhariam, e eu não gosto de tacar os índios necessariamente, não, porque é o seguinte, o que o governo federal, esse pessoal de esquerda faz, é impedir os índios de trabalhar. Muitos deles querem trabalhar. Sim, os índios eles querem ter acesso à tecnologia. Eles querem ter acesso à tecnologia, eles querem ter acesso à educação, eles querem ter acesso à qualidade de vida, eles não querem viver em 1500. Hoje o que o governo, através de algumas ONGs, não todas têm ONGs sérias, mas através de algumas ONGs, o que o governo quer fazer, e ele às vezes faz, é criar tipo um aquário indígena, sabe? Tipo, aquela aldeia, aqueles índios, aquelas pessoas, são pessoas que não merecem ter o direito, no ponto de vista deles. Não dá direito àquela sociedade, àquela comunidade, de ter acesso a conhecimento, tecnologia, informação, eletricidade, água encanada, sistema de saneamento de esgoto. Mas os índios querem. Todos querem. Eles querem produzir, eles querem... Por que eles não podem plantar? Por que eles não podem cultivar? Por que eles não podem ter uma fonte de renda? Por que eles não podem ter um negócio? Sim, eu acho que eles têm que ter, sim. Isso acho que não vai além de preservar a cultura deles. E outra, todos nós preservamos as nossas culturas e desenvolvemos. É como se dissesse que uma parcela da sociedade pode desenvolver, outra parcela da sociedade tem que viver em 1500. Entendi. Agora, Bílio, eu queria saber algumas particularidades, que eu acho que a galera queria saber, normal. Como é hoje você chegar em Brasília e ter o seu trabalho, dessa mudança de vida? O que é hoje chegar lá, ver toda aquela estrutura? Você conseguiu se adaptar rapidamente a isso? Não, ele não é tão simples assim. Até porque eu sou um de 513. Você não chega lá achando que você é uma estrela, não existe isso. Sim. Você é uma pessoa comum, como todo mundo faz, só que você está no seu ambiente de trabalho, e é bom, até bom que seja assim. Às vezes o deputado ele tem mais reconhecimento fora de lá do que lá mesmo. Muitas das vezes, porque no seu estado ele às vezes tem mais reconhecimento. Sobre a questão da estrutura, também não tem tanta estrutura. O gabinete de um deputado federal lá é 2 salinhas dessa daqui. Dessa aqui que a gente tá. O gabinete dele, onde ele atende as pessoas, tem uma salinha pequenininha dessa aqui, e a outra salinha tem os servidores dele. E ali, não sei se você sabia, mas o plenário da Câmara não tem nem cadeira para todo mundo. Se todo mundo estiver lá, não tem como todo mundo sentar. Se os 513 deputados estiverem lá, não tem como eles sentarem. Fica, acho que uns 80 e poucos em pé e o restante sentado. Então, é porque ele já foi uma particularidade que eu queria saber. Então, e como que, assim, você chegou lá, tomei posse, beleza, amanhã vou trabalhar. Qual que é o seu gabinete? É por sorteio? É por partido? Por número de votos? Assim, quem foi reeleito tem o direito de escolha. Se você foi reeleito, você pode escolher o gabinete. Se você é o primeiro mandato, você entra com sorteio. Aí o sorteio define para onde você vai. Não, então não é por estado, né? Estado do Mato Grosso é sala. Não, até porque se fosse para escolher, eu tenho certeza que o PT não ia querer que eu ficasse no corredor que eu tô hoje lá. Porque para ir pro meu gabinete eu passo pela Jandira Figalho, Sami Bonfim, Érica Hilton, todo mundo da esquerda tá no meu corredor. Olha disso aí. Ok. Nominal. Entendeu? Então, assim, se eles pudessem escolher, eles iam falar, não coloco a Bíblia nesse corredor aqui.
Mas, Abílio, tem, quando você passa pelo corredor, encontra, claro, tem discussão? Às vezes chega lá, não é tranquilão. No começo tinha. Alguns reclamavam. Eu acho que como eles passavam reclamando, eu passava sorrindo e cumprimentando eles, parou. Mas eles passam, né, tipo, passa o Boulos. Eu falo, e aí, Boulos, beleza? Tá gordinho hoje, hein, cara? Eu levo tudo na esportiva e eles não conseguem, eu acho, ficar com tanta raiva. Tem a Jandira, briga muito comigo. Aí a gente se encontra lá, às vezes, no corredor, eu falo, oi, Jandira, tudo bem? O amor venceu. Caramba, Você de provoca também. Agora, eu vejo muito assim, vocês falando lá, levanta a mão e fala, pelo regimento, isso aqui, artigo tal. Vocês estudam esse regimento, porque tem o regimento da casa, precisa estudar, são seus assessores que estudam e falam, vocês explicam. As duas coisas. Primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi estudar muito o regimento. Até por uma questão de sobrevivência política. Eu sabia que eu seria oposição, e aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, ser oposição me fez estudar. Porque eu tive que enfrentar um grupo que, se eu não soubesse o regimento, eu estava ferrado. Então eu estudei. Segundo, eu tinha bons assessores, e lá eu também tenho bons assessores, que me orientam, porque nem tudo que você lê, você entende. Então você lê e tem uma pessoa que entende melhor do que você, que vai te orientar. Então são as duas coisas somadas. E nem tudo você lembra. Então o regimento da Câmara é um regimento muito extenso, então às vezes você tem alguém que entende ali e está te dando conselho. E quando a gente faz pela ordem, ou pelo regimento, ou questão de ordem, ou alguma coisa nesse sentido, depende do propósito. Às vezes é mesmo no sentido de interpelar e tirar uma dúvida sobre o projeto ou sobre a condução da Câmara. Às vezes você também faz isso para obstruir, para dar trabalho para eles para um projeto não andar. Por exemplo, outro dia tinha uma votação de um projeto lá, bobo, um projeto era dia de alguma coisa, projeto bobo lá. Ele é do segundo item da pauta. Só que o projeto que nós não queríamos que passássemos era o sexto item da pauta. Se a sessão fosse rápida, o sexto item seria apreciado rapidamente. Então, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a interferir em todos os projetos antes do sexto item. Então, nós começamos a discutir o dia de alguma coisa. E começamos lá. Por que querem criar esse dia? E briga, e não sei o quê. E os caras lá falando, pô, você tá só atrapalhando. Nós falando, não, nós vamos escrever em tudo. Pede retirada de pauta, pede colocar não sei o que, adiamento da discussão, ou destaque, não sei o que, e vai lá. Chegou 2h da manhã, tinha começado 1h30 da tarde, chegou 2h da manhã e ainda não tinha passado pro item 3. Nossa. Aí eles desistiram, falaram, não dá mais. Aí eles desistiram. Ganhando a canseira. Aí nós ganhamos. Não é que nós ganhamos na votação do projeto, é que nós ganhamos que o projeto não chegou. E aí chegou no final, era 2h da manhã, aí o pessoal da esquerda enchendo o saco, né? Vocês só atrapalham, vocês não sei o que, vocês isso, vocês aquilo. Aí eu peguei meu celular e falei o seguinte, só de fazer o Boulos ficar até as 2h da manhã aqui, trabalhando, já valeu a pena. Bom demais, cara. 2h da manhã. Aí eu olhava pro pessoal da direita, vocês estão felizes que a gente conseguiu fazer a esquerda trabalhar até as 2h da manhã? Tamo! Uhul! E começamos a comemorar. Esses caras foram embora pé da vida com a gente. E o projeto que nós queríamos que fosse retirado de pauta foi retirado. Porque o que tinha de acordo com o presidente da Câmara? Alguns projetos que são ruins, mas de interesse da esquerda, às vezes eles combinam o seguinte, tal dia... para a sociedade, né? Ruins no Brasil, para todo mundo. Mas é de interesse da esquerda. Às vezes esse projeto tem lá o dia. Ele vai entrar em pauta tal dia. Se esforcem para aprovar o projeto naquele dia. Se não entrar naquele dia, se vocês não conseguirem aprovar, é só no ano que vem. E a esquerda faz a mesma coisa com a gente. Então, às vezes, o presidente fala, o projeto da direita vai estar em pauta tal dia. Se virem para aprovar. E aí nós ficamos caladinhos, para a gente não gastar o nosso tempo, e eles falando, enchendo o saco lá, para ganhar o tempo deles. É essa luta? É diária, né? É diária. Porque, de certa forma, é assim, quando você vê que a gente está atrapalhando um projeto que às vezes é bobo, é porque não é que nós estamos interessados em atrapalhar aquele projeto bobo. Às vezes nós estamos interessados em atrapalhar o quarto projeto, o quinto projeto depois daquele.
que a gente não quer que entre em votação, porque só tem aquele dia para entrar em votação. Se a gente conseguir não votar ele naquele dia, só ano que vem que a gente vai ter essa briga de novo. Não, lá é assim, ó. Em torno de 120 deputados de esquerda, militonto mesmo, 120 deputados de esquerda, e mais ou menos uns 120 deputados de direita, tá? De oposição. E tem 200 e pouco do centro. Esses 200 e pouco do centro, É o que manda. quando a pauta é... Não é o que manda, Não, entende o jogo. Esses 200 e pouco do centro, quando a pauta é de gestão, ela não é uma pauta ideológica, ela não é uma pauta militante, é uma pauta de gestão. Vamos dar um exemplo de pauta de gestão. Reforma tributária é uma pauta de gestão. Sim. Aumenta imposto, prejudica um monte de gente? Prejudica, mas é gestão. Então, saiu a emenda PIX, a emenda caiu, alguma coisa aconteceu, eles vão com o governo com 120 de esquerda. Então somos 200 e poucos, 120, aprova com 300 e poucos. Entendeu? Quando a pauta é ideológica, ideologia de gênero, pronome neutro, armas, marco temporal, aí esses caras falam, não, pode mandar o dinheiro que for que nós não vai. E eles votam com a direita. Então é por isso que quando vem um projeto como o marco temporal, a gente aprova. Porque ele é interessante ao agro, é ideológico. É por isso que esses dias nós derrubamos o pronome neutro. Agora é proibido usar o pronome neutro, né? Pelo menos passou pela Câmara, falta o Senado. Usar o pronome neutro em órgãos públicos, em órgãos oficiais. Porque eles pediam a linguagem simples e nós deixamos passar a linguagem simples, quietinho. Deixa, vai. Aí na hora que chegar a passar a linguagem simples, a gente bota uma emenda. Emenda é colocar um trechinho ou tirar um trechinho. Emenda de destaque ou emenda de soma. Aí a gente colocou um textinho ali dentro no projeto deles, que a gente fez vista grossa. Futura lei, né? Tira um artigo. A gente colocou um artigo lá que falou o seguinte: você pode usar a linguagem simples, mas você não pode usar a linguagem neutra. Aí todo mundo que era do centro, a gente falou, nós estamos concordando com o projeto do governo, pode deixar. A gente só não quer que use a linguagem neutra, vocês também não concordam, né? Não, eu sou de centro, alguns falam que é de centro do governo, mas a linguagem neutra não tem como. Aí o centro vem com a gente. E a gente proibiu a linguagem neutra. Então, assim, tem que saber jogar, tem que saber que nem tudo ganha, mas também nem tudo perde. Entendi. Entendeu? Então a gente tem conquistado algumas vitórias, tem conquistado muitas derrotas, mas acontece. Agora, você falou de Senado, O Senado a gente tem que trocar. Falando agora essa semana do Senado, foi aprovado a mudança da carga horária laboral de trabalho ou não? O que aconteceu? Então, vamos lá por parte. Funciona o seguinte, o parlamento ele é dividido em duas casas. A Câmara, que são 513 deputados, e o Senado, 81 senadores. A Câmara é aquela que é tipo um prato de cabeça com a parte aberta para cima, porque ela mais ou menos recebe a informação da população. E o Senado é o prato virado para baixo, o prato fechado. Que é onde trata os assuntos como se fosse por dentro. Mais ou menos essa é a ideia. O Senado ele representa os estados. Por isso que são 3 senadores por estado, independente da quantidade de eleitor que tem. Cada estado tem 3 senadores. O Senado representa os estados. O Senado também é a casa revisora. Então o que acontece? O projeto surge na Câmara, vai para o Senado para revisão. Se o Senado alterar, volta para a Câmara. Se a Câmara aprovar como está, beleza. Se a Câmara alterar, volta para o Senado. E fica assim. Até haver consenso entre as duas casas e o projeto ser aprovado. Então, às vezes alguém olha assim, foi aprovado um projeto no Senado, que desespero, não sei o que vai acontecer, meu Deus. Vai acontecer que pode demorar 10, 15, 20 anos para ele ser aprovado na Câmara. A não ser que seja um projeto de consenso entre as duas casas. E às vezes o projeto vai para a Câmara, demora 5, 10 anos na Câmara e eles alteram. Volta para o Senado, 5, 10 anos no Senado, altera. Não estão as mesmas pessoas. Não. E os interesses mudam, os projetos mudam. Então tem projeto... A sociedade evolui, né? Tem projeto de 2009, tem projeto de 2011 que ainda não foi votado.
Por quê? Porque às vezes eles são populistas ou políticos para aquele determinado momento e feito acordo, às vezes, entre as duas casas e fala, nós vamos aprovar aqui, mas segura aí. É porque da forma como a imprensa deu notícias, deu a sensação de que amanhã todo mundo vai trabalhar 6 horas por dia e... Não é assim. Alguns milagres acontecem, como o piso salarial da enfermagem. Um milagre que aconteceu no governo Bolsonaro e as pessoas às vezes não dão tanto valor assim. Mas um milagre. Foi aprovado nas duas casas. E o STF barra. Pois é. E aí quando o STF aprova, o governo não quer pagar. Então E assim... qual que é a função do STF? É contrapeso? Não. É o quê? São três poderes, né? O Poder Judiciário ele vai avaliar nesses casos a questão da legalidade, se é constitucional, se está dentro da lei, se pode ser feito, se segue as regras, você está entendendo? Às vezes ele legisla o que não deveria acontecer, o próprio regulamento não permite. E isso é muito questionado. Por exemplo, o STF não pode legislar sobre aborto, drogas, isso nem não é competência do STF. E estavam fazendo, a Rosa Weber queria aprovar a autorização do aborto no STF, que é competência do Senado e da Câmara votar, decidir, legislar, votar. Só que tem pautas que não é que a Câmara se omite, é que ela não quer. Entenda bem, nenhum deputado ou senador quer aprovar o aborto. Não quer aprovar, não querem. A maioria deles, não vou dizer nenhum, a maioria deles não vai aprovar e não quer aprovar o aborto. Mas se vocês não legislarem sobre isso, a gente não quer legislar sobre isso. A gente não quer tratar esse assunto, a gente quer que a vida seja um direito de todos. Mas vamos supor, hipoteticamente, que o Supremo venha decidir. E se ele decidir... Aí tem que acatar? Se ele decidir, tem que acatar. Se ele decidir, tem que acatar. Mas ele está invadindo a competência do Legislativo. E não tem nenhum órgão para revisar essa invasão de competência? Aí cabe ao Senado e à Câmara. O Senado já está fazendo isso, de certa forma. Já está fazendo isso. O Pacheco apresentou um projeto e foi aprovado no Senado que não permite mais o ministro tomar decisões monocráticas. Ou seja, um único ministro decidir parar uma lei. Entendeu? O que estava acontecendo? E continua acontecendo até que isso seja aprovado pela Câmara e sancionado pelo presidente. Acontece o seguinte, o ministro vai lá, o parlamentar vai lá, todo o parlamento, o Senado e Câmara e aprova uma lei lá proibindo as drogas, por exemplo. Não pode mais usar droga, foi aprovado na Câmara e no Senado. Aí o pessoal, que tem pouquíssimos deputados, que eu não dou o mínimo de valor, então o pessoal vai lá e entra no STF. E lá no STF, um ministro esquerdista, às vezes, com posicionamento ideológico, acata. E ele mesmo fala, essa lei não pode. Ele sozinho chegava e falava, a Câmara com 513, o Senado com 81 decidiram aprovar isso. Foi sancionado pelo presidente, mas a pedido do pessoal, que tem um bando ali de pessoas que não são muito aprazíveis, decidiram entrar no STF e o ministro falou que não estava certo. O que o Senado fez agora? Criou uma lei que o ministro não vai poder fazer isso sozinho. Se ele quiser derrubar uma lei, falando que essa lei é inconstitucional, ele terá que passar pelo pleno de todos os ministros do STF e todos terão de julgar junto e a maioria tem que derrubar a lei. Entendi. Entendeu? Só que essa lei ainda não foi aprovada pela Câmara, foi aprovada pelo Senado, não foi aprovada pela Câmara. Se a Câmara alterar um pouquinho essa lei, ela volta para o Senado de novo. Entendeu? Aí vai a jogada. Aí o que acontece? Esse jogo, ele vai sempre acontecer. Ele vai sempre acontecer, até que haja um equilíbrio entre os poderes. O judiciário, o legislativo e o executivo. Às vezes, não vai acontecer nunca esse equilíbrio. Às vezes, talvez no outro multiverso, mas nesse verso, nesse universo que nós estamos, a probabilidade é pouca de haver esse equilíbrio tão cedo. Porque nós temos um legislativo com uma polarização política, uma situação complicada, tão difícil, e nós temos um judiciário
que hoje é formado pela maioria do governo de esquerda. Enquanto eu considero, hoje, o parlamento, por mais que tenha muita gente base do governo, eu considero ele conservador. Ele, não estou dizendo que ele é de direita, tá? Estou dizendo que ele é conservador em valores morais. Esses 200 e pouco do centro, a maioria deles são conservadores. Mas são base do governo, não são oposição, mas são conservadores. Não estou dizendo que são os melhores e tudo mais, estou dizendo que eles são conservadores. Quando vem uma pauta da família, ele fala, olha, ele não vota contra a família. Ele não vota contra a igreja, ele não vota contra a religião. Entendeu? Mas com o governo ele vota. Então ele não é oposição ao governo nesse centro, mas ele também não é oposição aos nossos valores morais. Então vai ser uma guerra ali. Entendi. Abílio, nós já falamos mais de horas aqui. Cara, graças a Deus, hein? Eu percebi que parou de chegar a Coca-Cola. Eu falei, cara, os caras não querem mais. Vambora. Mais uma coca. Não vai pegar a Coca só porque eu dei indireta. Pega duas. Oi? Fala aí. Pode fazer. Mas aí Não vai existir. Não vai existir. Essa lei não existe. Todas as leis. Todas as leis lá. Não. Ela tem assim, tem leis que são unânimes. É isso que você talvez esteja querendo dizer. Tem leis que são unânimes. Tem leis que são quase unânimes. Quase unânimes. Vamos dar um exemplo de uma lei que seja quase unânime. Em defesa dos autistas. Por exemplo. Dando um exemplo. A causa dos autistas. Ela não tem lado ideológico. A esquerda vota a favor. A direita vota a favor. O centro vota a favor. Só que às vezes essa lei dos autistas gera despesa no Estado. Porque de fato alguém vai ter que pagar os programas sociais, os projetos, as ações do governo em defesa dos autistas. E às vezes gera despesa. E às vezes algum liberal economicamente discorda. Fala que o Estado não deve cuidar dessas coisas, deve deixar o livre mercado. Alguns às vezes fazem isso. Então não dá 100%. Mas há raras ocasiões, raríssimas ocasiões, que há sim essa unanimidade. Por exemplo, em defesa, e geralmente são em causas. Tratamento do câncer, 100%. Tratamento do câncer, 100%. Eu acredito que nenhum cara, nem que seja liberal, vai contra investimentos em tratamento do câncer. 100%. Mas será que são causas que batem na porta de todo mundo? Então, a empatia, eu acho que às vezes ela chega no mínimo de sentimento das pessoas. Não em todos, né? A empatia é uma situação de saúde. Okay. E como uma pessoa ir lá e falar não quer lá, não vai pra frente. Uma pessoa, todo mundo é ser humano, né? Verdade. Não tem lado. Às vezes. Mas, Abílio, você tá ainda votando, né? Só pra você ter noção, tô desde as 8 aqui nesse trem. O deputado tá trabalhando. Hoje a sessão tá puxada. Né? É coisa, né, Abílio? Agora você falou votação nominal, existe algum outro tipo de votação? O que é isso, votação nominal? Só antes da gente encerrar. Tá bom. Tem assim... Antes de chegar o pacote. Não, claro. Nós estamos aqui nesse ambiente com 5 pessoas. Vamos supor o seguinte, eu vou fazer um certo questionamento. Esse programa precisa acabar, porque está demorando. Já estamos bastante tempo aqui. Todos concordam que esse programa precisa acabar? Bom, como ninguém se manifestou, todos concordam, vamos acabar o programa. E se ele ali chegasse e falar, não, eu não concordo, eu quero fazer uma votação. Então, que tipo de votação vai ser então? Nominal. Por quê? Porque eu vou te perguntar, você concorda? Aí você fala, concordo. Você concorda? Concordo. A outra votação foi simbólica. Por quê? Porque eu perguntei, ninguém se manifestou o contrário, foi simbólica. E agora que eu preciso fazer contagem dos votos, não dá para ser uma votação simbólica para fazer contagem dos votos.
Aí Então eu a não- votação é nominal, nome é nome, para saber quantos votos tem para cada lado e saber o resultado final. Entendi. Que aula, hein, Abílio? Pois é, Uma aula legal. de Muito política. legal, muito Eu legal. falei bastante coisa errada nesse podcast. Provavelmente eu vou ser apertado por alguma das minhas falas, um trechinho só. Mas aprendemos bastante. Abílio, assim, é muito importante para as pessoas, às vezes, que a gente sempre fala, elas têm que tirar algo de bom, tem que tirar algo de legal, ela tem que também pensar na vida, se está certo ou errado, a gente não tem que interferir no que elas pensam, né? A gente tem que ver que as pessoas avaliem e comprem a ideia, né? Valeu. Mas, olha, adorei você ter vindo aqui, Obrigado. tá? Obrigado. O Abílio, a gente encontrou muito tempo atrás. Acho que a gente estava começando o podcast. Você ia ser a segunda pessoa a ser entrevistada. Que legal. E foi naquela correria. Eu lembro que você estava corrido. Quem que foi a primeira pessoa? Meu pai. Ah, aí faz sentido. Eu já tava ciumado aqui, poxa. Mas você foi em outro podcast. Não tem ciúme, não. Não, tudo bem. Imagina. Valeu, adorei, cara. Você trouxe muita coisa legal. E quero deixar claro que tá aberto para toda vez que tiver algo legal, traz para essa galera aqui, que eu acho que é Um assunto que a sociedade precisa saber, debater. Eu acho que as portas estão abertas. Eu acho que a sociedade precisa disso. Verdade. E foi muito legal a participação dela, você viu? ótimo. Eu falei. Poxa, até melhor que a minha. Eu tenho Nada, certeza. eu ouvi bastante. Melhor que a nossa. Aprendi Ela podia ficar bastante. sozinha falando aqui. Aprendi bastante hoje. Mas é isso aí, galera. Eu vou agradecer de coração, tá, Bílio? Eu também te Valeu. agradeço. 3 Coca-Cola, bom, não tinha como não agradecer. É isso aí, galera. Não esqueça de deixar os comentários. Não esqueça de estar sempre aí no sininho do nosso canal e compartilhando, né, Daniela? Exatamente. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau.